cronômetro mais rápido do que nunca, eu quero falar sobre uma tão grande salvação. Talvez o símbolo maior da salvação é a crucificação, é o ato de Jesus ter vindo morrer a nossa morte, para que a gente pudesse usufruir da sua vida, dessa salvação, da vida eterna. E hoje nós vamos participar da ceia, desse memorial que nós lembramos do pão, que é o corpo dele, representa o corpo dele que foi partido por nós. Nós só temos hoje essa salvação porque um dia o corpo dele foi partido por nós, porque o sangue dele foi vertido na cruz. Mas essa não é uma salvação qualquer. Toda salvação já é algo emocionante, algo especial. Quando nós assistimos filmes de resgate, quando nós vemos cenas de salvamento, de qualquer coisa, tudo isso já é muito especial e muito bonito, mas nada se compara a essa salvação. Por isso que ela é chamada, e nós podemos falar, e nós vamos ler um texto que coloca essa salvação como uma tão grande salvação. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 3, só a parte A, e eu quero ler com você, e já vou ler aqui de uma maneira amplificada, na versão do pastor Marinho aqui. Diz assim o texto: como, de que forma, de que maneira, de que jeito escaparemos nós, se negligenciarmos, se menosprezarmos, se não prestarmos atenção, se não levarmos em conta essa tão grande salvação, essa tão grande salvação. O livro de Hebreus se trata da superioridade. O autor fala muito, ele faz um contraponto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da lei de Moisés, dos sacrifícios que antigamente se tinha com os animais, todos os rituais, tudo aquilo que era necessário para para o perdão dos pecados, para os sacrifícios, tudo aquilo que era feito. E o autor vai falando, aquilo era sombra de algo muito maior, superior. A palavra melhor e superior aparecem várias vezes no livro de Hebreus, se referindo comparando as coisas do Antigo Testamento, como Paulo falando em Colossenses 2:17, fala assim, essas coisas, que coisas? Os sacrifícios, as alianças, a lei de Moisés, nada mais eram do que sombras do que haveria de vir, mas a realidade de todas essas coisas encontra-se em Cristo. E o livro de Hebreus se trata disso, que agora não tem mais a ver com a circuncisão, se a pessoa no 7º dia ela é circuncidada, se ela mata o carneiro, se ela faz o sacrifício, se ela guarda o sábado, se ela faz algumas coisas, se ela come isso, se ela não come aquilo, não. Agora a nossa salvação não depende mais dos sacrifícios, do esforço humano. A nossa salvação agora é pela fé em Jesus Cristo. Jesus veio e na cruz do Calvário, Ele abriu um novo e vivo caminho. Ali existe salvação, ali existe cura, ali existe refrigério. Por isso que o autor de Hebreus, ele fala, meus queridos, se vocês estão tão desesperado, e aqui o livro se trata disso, porque era um povo, eram alguns judeus, alguns sacerdotes, que se converteram à fé cristã, entenderam o sacrifício de Jesus, a fé em Jesus, só que eles começaram a ficar assim, puxa, mas a gente não precisa mais fazer aquilo, não precisa mais ser circuncidado, a gente não precisa mais ficar sacrificando, a gente não precisa mais guardar isso, a gente não precisa mais seguir aquelas regras todas, a gente só de Jesus já fez tudo, mas como que é isso? E eles começaram a tentar, não, e se a gente misturar um pouco, a gente acreditar em Jesus, mas a gente também fazer alguma coisa, porque o homem, ele
quer fazer alguma coisa, ele acha que ele precisa participar, ele gosta de sair na foto, ele acha que ele tem que se sentir bom. E era isso, e daí eles ficavam numa crise, e assim, poxa, mas então a gente não precisa fazer nada? A gente não precisa fazer nada? Então todo mundo agora vai para o céu? Então Jesus veio, morreu e todo mundo está salvo? Não, daí o autor fala assim, gente, se você começar a ler do versículo 1, esse capítulo 2, vai falar assim, ó, se o pessoal era punido naquela lei, naquela que era uma lei inferior, se daquele jeito que era uma coisa, uma categoria inferior, se era a segunda divisão, quanto mais agora, se nós negligenciarmos essa superior salvação, essa tão grande salvação, essa maravilhosa salvação, a gente não tem desculpa, a gente não pode dar mancada, porque essa salvação é maravilhosa. Essa salvação é fantástica, essa salvação é extraordinária, porque agora a gente não precisa ficar subindo escada, carregando cruz, a gente não precisa ficar se chicoteando, a gente não precisa ficar se flagelando, a gente não precisa, porque Jesus, Ele foi o sacrifício, Ele morreu a minha morte, Ele pagou a minha dívida. Ah, meu querido, mas daí a questão é, por que uma chamada? E se você ler o versículo 1, 2, você vai perceber que o autor está dando uma chamada. Eu vou ler de novo dessa forma, de maneira, de jeito escaparemos nós, se negligenciarmos, se menosprezarmos, e eu quero dizer que tem muita gente negligenciando essa tão grande salvação. Eu acredito que Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito. Mas o autor fala, cuidado, porque dificilmente a gente vai escapar, se a gente negligenciar, porque essa salvação não é uma salvação qualquer, não é uma mera salvação, não é nenhuma grande salvação, é uma tão grande salvação. E a pergunta que eu faço, por que uma chamada tão forte dessa, o autor, por que podemos afirmar ser essa uma tão grande salvação? E daí eu fui para o texto mais tradicional, mais conhecido sobre salvação, que falasse que se tivesse só o resumo da Bíblia, o resumo do Evangelho, João 3,16, que você conhece muito bem. Eu queria desafiar a gente a recitar. Eu pediria para vocês colocarem aí João 3,16 naquela versão antiga que meu pai gosta, por favor. Não, revista e corrigida lá, que é a que todo mundo decorou, até eu, isso, essa daí, todo mundo, até eu eu decorei nessa daí, não consigo decorar na NVI, porque Deus amou, vamos lá, todo mundo falando, se você sabe decor, você fala, senão você pode ler, daí depois eu quero tirar isso daí, depois nós vamos todo mundo falar bem alto, forte, vamos decorar. Se você não sabe decorar esse versículo, você precisa decorar até daqui 1 minuto. Vamos lá? Porque amém. De novo. Porque pode tirar. Vamos ver agora, todo mundo, só quem sabe decor agora, vamos lá? Porque olha, essa igreja está de parabéns, dá uma salva de palmas a vocês merecem. Esse versículo, ele está descrito por que é uma tão grande salvação.
Esse versículo por si só ele já fala. E eu queria colocar por que nós podemos afirmar, por que o autor lá fala a gente não pode negligenciar, porque essa salvação é diferenciada. Primeiro, por causa da sua procedência. O texto começa com porque Deus amou. A sua procedência, ela não vem do homem, não vem de qualquer um, não vem do bombeiro, embora que bombeiro é uma bênção, porque muitas vezes salva pessoas. Não é uma salvação qualquer, porque ela vem de Deus, ela procede daquele que criou todas as coisas, ela procede daquele que criou a natureza, criou coisas grandiosas, mas Ele é todo poderoso, mas Ele, mesmo sendo tão poderoso, Ele se importa comigo e com você, a ponto de olhar para nós e falar, ali existe alguém que precisa ser salvo, e eu vou lá salvá-lo, eu preciso salvar, e essa salvação foi por conta de um amor, porque Deus amou, Ele veio nos salvar, procede de Deus, do seu amor, da sua graça, Ele teve a iniciativa. Efésios 2,4 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, mesmo Ele não esperou a gente ser bonzinho, Ele não esperou a gente ir para a igreja, Ele não esperou a gente, não, Ele veio e nos deu vida, Ele veio e enviou o seu Filho, Ele veio para nos salvar, para nos resgatar, porque essa grande salvação partiu dEle, pela graça nós somos salvos. É uma grande salvação por causa da sua procedência. Deus sempre vem ao homem. Lá no Éden, o homem peca, o homem erra, o homem desobedece, e ele vai, ele se esconde, mas Deus vai: Adão, onde você está? O homem tenta, eu vou pegar uma folha ali, não, Deus vem e pega uma pele, pega a pele de animal, já mata, já mostra que vai custar sangue esse erro do homem, mas sempre Deus indo em direção do homem. A humanidade estava um caos, Deus vai e procura um homem, projeta uma arca para que o homem pudesse ser salvo. Fala: a humanidade está um caos, eu vou destruir tudo, mas eu preparo uma salvação para vocês. Eu estou, pelo meu servo, através do meu servo, preparando uma salvação, uma arca para vocês. Deus sempre preparando, já apontando para Jesus, uma grande salvação, porque é o próprio Deus que projeta, que sonha, que prepara a sua procedência. Por isso que nós podemos falar, é uma tão grande salvação. Segundo, primeiro por causa da sua procedência, segundo por causa da sua amplitude, porque Deus amou, Ele amou o mundo, Ele amou por causa da sua procedência, segundo, por causa da sua amplitude. Ele amou a humanidade toda, de todas as épocas, de todos os lugares. Ele não amou alguns, Ele não amou uma parte da humanidade, Ele não amou aqueles que vão para o céu, Ele não amou aqueles que Ele escolheu para ir para o céu, e outros Ele falou: não, essa turma eu escolhi para ir para o inferno, então eu amo os que vão para o céu. Não, fala aqui, porque Deus amou a humanidade, todas as pessoas. Ezequiel 33:11 diz assim: diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio ou do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Aqui tem gente que fica, às vezes morre alguém lá e tá vendo, é castigo, Deus que castigou, Deus que não sei o quê. Não, meu querido, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele quer que o ímpio se converta, Ele quer salvar, Ele veio, Ele deu seu Filho, Ele preparou essa tão grande salvação, não foi para alguns, não foi só para o pessoal da PIB, Ele preparou o pessoal para Pirajuí todo, para o Brasil todo, para todo mundo, para as pessoas, sabe, é uma salvação ampla, é uma tão grande salvação por causa da sua amplitude. Não é uma salvação simples, não é uma salvação qualquer, é uma tão grande salvação. Terceiro, porque Deus amou o mundo de
tal maneira. Também é uma grande salvação por causa da sua intensidade. Essa palavra de tal maneira, acho que faltou vocabulário para expressar esse amor de Deus. É um amor incalculável, é um amor imensurável, é um amor perfeito. Isaías 49:15 diz assim, o próprio Deus falando: ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está amamentando, isso é raro acontecer, porque as mães que estão aqui sabem disso daí. Mas mesmo que aconteça, todavia, eu jamais me esquecerei de ti. É esse amor, o amor mais na humanidade que possa. Qual o maior amor? O amor de mãe. Mas Deus fala: não, mesmo que esse amor falhe, o meu amor jamais falha. O meu amor vai além, é um amor perfeito. É uma intensidade tão grande. Romanos 8, 38, 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o tamanho do amor de Deus. Quando ele morreu na cruz, ele estava demonstrando o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sabe? Quando prova de amor, não é falar que ama, prova de amor é se dar. Meu querido, essa salvação não é uma salvação qualquer, não é uma salvação que fala: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, não. É uma salvação que vem ao nosso encontro, procede dele, é para todos, e é algo extraordinário, é um amor, é uma graça incalculável. Quarto, é uma tão grande salvação, porque além de ser vou repetir para você guardar, porque eu quero que você saia daqui guardando. Porque é uma tão grande salvação? Primeiro, porque Deus amou, por causa da sua procedência, procedeu de Deus, procede de Deus. Segundo, por causa da sua amplitude, Deus amou o mundo, a humanidade toda, muito amplo isso. Terceiro, por causa da sua intensidade, é um amor maravilhoso, escandaloso, que nada pode fazer nos separar desse amor de Deus. Quarto, porque é uma tão grande salvação, pelo seu preço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que deu seu Filho unigênito. Essa salvação, para nós, qual o preço? Para mim, nada. Para Deus, porque foi dele para nós, custou um preço. Ele podia ter escolhido alguns animais, como ele pedia para os homens. Os homens, quando queriam sacrificar, sacrificavam seus animais, seu melhor animal. Não, Deus, preço dessa salvação, não foi animal, não foi preço de animal, não foi preço de homens, não foi preço de reis, não foi preço de anjos. Deus não pegou seus melhores anjos, Ele deu o que Ele tinha de melhor, Ele deu o seu único Filho. Quando Ele prova a Abraão, foi mais ou menos, Ele quis dar um gostinho para a humanidade. Olha, o que eu estou por fazer para salvar essa humanidade, para resgatar essa humanidade. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. O preço é preço de filho. Quem tem filho aí? Fala, talvez alguém tenha coragem, seja capaz de entregar o seu filho para resgatar alguns bonzinhos. Deus teve coragem de entregar o filho dele para resgatar um bando de malvados, parece que irrecuperáveis. Mesmo essa tão grande salvação, a gente fica menosprezando, a gente, como diz ali a carta, a gente fica pisando no sangue. A gente olha, que salvação, que preço, que maravilhoso, que tudo, mas 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro. Hoje, naquela época,
prata e ouro eram as coisas mais preciosas que havia, por isso que colocaram, hoje ia falar, não foi coisas perecíveis, como, pensa nas coisas mais, que o homem sonha e deseja, não foi com nada disso que nós fomos comprados, essa salvação, o preço dela, por isso que ela é uma tão grande salvação, não foi com nada precioso, porém perecível, mas diz o texto, não foi, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, nós fomos comprados. Essa tão grande salvação, o preço dessa tão grande salvação, foi o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Filho do nosso Deus. Esse é o preço da nossa salvação, por isso que nós podemos falar, que não é qualquer salvação, é uma tão grande salvação. Por que podemos falar que é uma tão grande salvação? Pelo seu preço. Também podemos falar, porque é uma tão grande salvação, quinto, pela sua abrangência, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, toda a humanidade, para que todo aquele, é para todos, independente da raça, da classe social, da classe cultural, é para o bonzinho, mas também é para o malzinho. Essa salvação é para José, quem tem assistido a Gênesis aí, mas também é para Judá. Essa salvação é para a rainha Esther, foi para a rainha Esther, mas também foi para a prostituta Raabe. Essa salvação foi para Maria, bem-aventurada, mãe de Jesus, mas também foi para aquela que já tinha tido 5 homens, para a mulher samaritana. Essa salvação é para todo aquele, é para os discípulos, mas também foi para o ladrão da cruz, depois de tantas coisas. Essa salvação é para o filho pródigo, que errou, mas depois caiu em si, mas também era para o filho mais velho, que se achava bonzão, tão bom que não quis se juntar com a festa, e aquela festa representa a festa que vai ter no céu, porque vai ter filho pródigo, vai ter Raabe, vai ter gente assim, e pessoas muito certinhas não gostam. Eu já vi muita gente falar, não vai na igreja porque lá só tem gente errada. É verdade, aqui é um lugar, porque a salvação, ela é tão grande, porque é para todo aquele. A salvação é para todo aquele, por isso que é uma tão grande salvação. Se fosse uma salvação, talvez seria só para os bonzinhos, mas é uma tão grande salvação. Se fosse para os bonzinhos, talvez o meu Senhor não precisaria ter derramado o sangue dele, porque eu não precisaria ter sido redimido dos meus pecados, porque eu seria justo. Não, mas eu fui justificado não pelos meus atos de justiça, mas eu fui justificado pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu sou justificado pela fé que eu tenho nele, naquilo que ele fez. E eu deixo de ser malzinho pelo que eu fiz e me torno justificado e santo por aquilo que eu creio no que ele fez. Aleluia. É uma tão grande salvação, não só pela sua abrangência, não só pelo seu preço, não só por causa da sua intensidade, não só por causa da sua amplitude, não só por causa da sua procedência, mas também por causa da sua oportunidade, pela sua oportunidade, porque é para que todo aquele que nele crê. Que oportunidade! Eu quase coloquei aqui, meus queridos, porque é uma tão grande salvação. Eu quase coloquei, fui tentado a colocar pela sua facilidade, mas daí eu pensei, porque é só crer. Daí eu falei assim, puxa, crer é fácil, muito fácil crer. Daí eu pensei, não,
não é tão fácil crer, porque crer não é só aqui, porque você vê que todo mundo, Brasil é o país de fé, todo mundo tem fé, uns fé de menos, outros fé de mais, né? É um país assim de muita fé, mas fé não é isso que as pessoas falam. Ah, eu tenho fé, a gente ouve, nossa, eu sou uma pessoa de muita fé. Fé, meu querido, eu coloquei então de oportunidade, porque sim, não é de facilidade, mas é uma oportunidade, é para todo aquele. Eu não preciso mais aqueles rituais do Antigo Testamento, eu não preciso mais nascer, não preciso mais ser um judeu, ou se eu não sou judeu, eu preciso, de alguma maneira, eu preciso entrar lá, ser circuncidado, começar a praticar aqueles rituais, e começar a me envolver com sacrifícios. Era muito complicado, ou se eu cometo algum pecado, eu preciso ser apedrejado, ou preciso fazer aquilo, era muito complicado. Agora não é mais para o judeu, agora o evangelho é para todo aquele que nele crê. Nós podemos agora, basta crer em Jesus, é para a humanidade toda, é só saber, conhecer a história, que Deus se fez homem, um Deus, e daí eu lembro aquela frase, acho que é não lembro de quem, mas que é linda, fala que todo menino sonha em ser grande, sonha em ser homem, todo homem sonha em ser rei, todo rei sonha em ser um Deus, mas só teve um Deus que desceu e se fez menino para poder trazer e manifestar essa tão grande salvação. Ele se despiu da sua glória. A gente quer ter mais glória, a gente quer se vestir de glória, a gente quer ter poder, a gente quer ter posição, a gente quer ser maior, a gente quer ser melhor. Deus já era tudo. Jesus fala que todas as coisas foram criadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele, mas Ele deixa tudo isso e se torna um menino, uma criança que nasce numa manjedoura, que é humilhado, que é julgado, que é traído, que passa o que eu e você passamos aqui, frustração, dificuldade, sofrimento. Sabe para quê? Para que essa história chegasse a mim e a você. Sabe para quê? Para a gente acreditar nessa história e poder ser salvo. Para a gente ter essa oportunidade, para essa oportunidade chegar a todos, e todos terem a oportunidade de receber essa tão grande salvação, sem precisar se tornar judeu, sem precisar ir fazer isso, sem precisar não sei o quê. Agora basta crer, basta acreditar, basta entregar. Mas daí uma das maiores dificuldades do homem, você vê lá os judeus dessa carta de Hebreus, onde foi escrita, eles achavam, não, mas não precisa, eu não preciso fazer mais nada, e esse é o problema do homem, a gente quer fazer, a gente quer, não, é muito simples, a gente precisa fazer, a gente precisa pegar, a gente precisa fazer, a gente precisa, porque senão, todo mundo, eu não tenho como me destacar do outro ali. Se for só crer, eu creio, o André crê, a gente é igual, a gente é salvo igual. Eu preciso fazer alguma coisa melhor do que o André, porque senão a cruz, Jesus, ele nivela todo mundo. É só crer. A salvação não é por mérito, não é porque você é bonito, porque você é melhor, porque você é mais crente do que o outro. Não, a salvação é pela graça, não é por mérito, não é por obra, é porque Ele fez, porque Ele amou, porque Ele teve misericórdia, é por causa dEle. O que cabe a mim é crer. Mas quando eu creio, e daí por isso que é oportunidade, não é facilidade, eu preciso, quem crê, confia. Quem confia, entrega. Eu creio em Jesus. Eu pergunto, você já entregou a sua vida para Ele? Ele já está conduzindo a sua vida?
Ele já está ditando a tua agenda? Os ensinos dele, o que ele veio trazer de conselho, já tem impactado você? Esse sacrifício na cruz já mexeu com você? Você já tem experimentado aquela sensação de Paulo, essa salvação, essa tão grande salvação, esse amor me constrange, a ponto de eu ter que mudar minha vida. Antigamente eu era o bambambam de Roma, eu era um soldado que eu chegava e fazia. Não, cara, depois dessa tão grande salvação, eu preciso me tornar prisioneiro. Antigamente eu era o que prendia, mas porque eu criei nele, porque eu acreditei nessa tão grande salvação, agora eu vou deixar de prender e vou começar a ser preso, porque eu entendi. Está vendo como crer não é tão simples? É uma oportunidade, ao mesmo tempo que é simples, mas é entregar o leme do navio para ele, é entregar o volante da vida para ele. Mas isso tem resultado, que a humanidade está perdendo. É uma oportunidade maravilhosa. Efésios 2:8. Pois agora antes de ler Efésios, pois agora não precisa mais sacrifícios, rituais, guerras, esforços. É só crer, confiar, entregar, descansar. Jesus veio e pagou a nossa dívida. Jesus fez tudo, rasgou a dívida que era contra nós. Jesus é o nosso grande e suficiente Salvador, maravilhoso. Efésios 2:8-9 diz assim: pois pela graça, se tiver como vocês colocarem na NTLH, cada hora é uma, meus queridos, por favor. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Vocês creem, é só vocês creem, essa oportunidade, é vocês acreditarem em Jesus. Daí vocês, pela graça dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, vocês são salvos. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Por isso que os judeus tiveram tanta dificuldade, por isso que gente religiosa tem dificuldade, porque a religião dá status, o relacionamento com Deus nos quebranta. Relacionamento com Deus, a intimidade com Deus só mostra que se não fosse por Ele, se não for Ele, se eu só tenho que me render a Ele, me entregar a Ele, porque é Ele, porque por Ele, por causa dEle, a glória é dEle, Ele é maravilhoso, por isso que eu sou um servo dEle, eu não sou o pastor, o bambambam, o tal, porque se não fosse Ele eu não estaria nem aqui. Amém, meus queridos? Sétimo, sexto é pela sua oportunidade, depois nós vamos reprisar tudo. Sétimo é o penúltimo. Por causa do seu livramento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Por causa do seu livramento. O livramento mais importante para o homem é o da condenação eterna. Romanos, pastor, mas eu não preciso eu quero dizer que o homem está caminhando para essa condenação, porque todos pecaram, é o que diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado, lá no Éden, o homem pecou, e com isso todos os homens demais pecaram, nós herdamos esse pecado, e se não for um salvador, uma salvação, nós estamos caminhando para uma condenação eterna, porque diz Romanos 6:23, diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu querido, João, coloca aí João
3, 17 e 18, pode ser na NVI mesmo, a continuação do João 3,16, João 17, 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Porque o mundo quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A chance da humanidade é aceitar Jesus, é crer, é acreditar, porque a humanidade está caminhando para o inferno. Ah não, mas tem um cara que é bonzinho. Se ele é um pecador bonzinho, ele é um condenado bonzinho. Quem trabalha na penitenciária, vocês já não viram vários condenados bonzinhos lá? Fala, nossa, aquele rapaz é bonzinho. Muda, é condenado, ele cometeu um crime, bonzinho, mas não adianta. Precisa de algo, precisa de... Nós, seres humanos, estamos destituídos, se não for um salvador, se não for uma tão grande salvação. Por isso que nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Quando nós cremos, nós vamos ter um livramento, que é essa condenação. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, naquele presente. Deus faz tudo isso, Ele faz, Ele dá, Ele faz todas essas coisas, essa tão grande salvação, e o homem fala, não quero, não acredito, não quero. Ah não, beleza, tá bom, humanidade, vocês fiquem tranquilos. Deus demonstra o seu amor, faz tudo isso, e a humanidade fica assim, não, mas Deus é amor, lógico que é amor, ó, tão grande salvação. Não, mas agora a humanidade quer que Ele faça tudo isso, e de repente a humanidade fica assim, sabe o que eu faço? Eu piso em Jesus, eu escarneço de Jesus, eu piso no sangue de Jesus, eu não estou nem aí, eu nem lembro que Jesus existe, eu só penso em carro, só penso em mulher, eu só penso em diversão, eu só penso em aproveitar, e Deus, Ele é amor, Ele vai ter que no final me salvar. É assim que a humanidade pensa. Cara, raciocina. É que a humanidade não está mais raciocinando, perdeu já ética, moral, cívica, civismo, não tem mais nada, não é nem, você tira a espiritualidade, vão para a sociedade, não tem mais, virou um negócio que não dá nem para você, mas é isso, eu quero dizer, tem uma solução, porque eu quero dizer, esse livramento, é o livramento que todos nós precisamos, porque amanhã, e a gente tem visto que a morte tem chegado sem avisar, sem escolher idade, sem escolher momento, sem escolher dinheiro, sem escolher fama, se a pessoa está anônima, se a não ser a morte está chegando de repente para todo mundo, está aí, e eu quero dizer, se ela chegar, e você negligenciou essa tão grande salvação, infelizmente você não vai poder aproveitar esse livramento, você vai usufruir da condenação eterna. Eu tenho que te dar essa notícia, porque eu vou até mostrar um texto de Ezequiel que fala, se um dia alguém for condenado, porque eu não falei, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser cobrado, eu vou pagar por isso. Depois eu mostro esse texto para vocês. Agora, se eu falar, e você não se arrepender, se converter, aceitar, daí é você, depois vai ser você, a parada é com você. É o livramento que a humanidade mais precisa. Por último, é uma tão grande salvação por causa do seu livramento. Por último, é uma tão grande salvação por causa da sua duração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As melhores coisas da vida, tudo que você pode imaginar de bom, o melhor dessa terra, o melhor dessa vida, pode pensar, filho, família, eu acho que é as coisas melhores, comunhão, isso daqui, tudo que você pensar de melhor, dinheiro, festa, tudo que você pensar, eu quero dizer que vai passar, vai acabar. Saúde vai passar, vai acabar, beleza vai passar, prazer vai passar, tudo vai passar. Agora eu quero dizer que tem algo que não vai passar, que se chama eternidade.
Eternidade é um negócio que não passa, que não tem fim. E aqui vai um ensinamento que talvez as pessoas, tem muita gente equivocada. A eternidade é para os dois lados. É vida eterna e condenação eterna. Porque tem gente que acha, pô, eu vou aprontar, vou fazer, pô, eu vou morrer mesmo, não estou nem aí. Não, você vai morrer e você vai para a condenação eterna. Você vai viver aonde eu não vou passar, não vou começar a assustar, mas você vai viver eternamente atormentado. Você vai viver uma condenação, não é uma condenação de 30 anos numa penitenciária. Tem gente que fica desesperado. Vamos para os dois lados. Tem gente que fica desesperado para diminuir a pena numa penitenciária de 30 anos, 20 anos. Tem gente que fica desesperado para juntar uma melhor aposentadoria. Tanto a condenação como a aposentadoria, mais cedo ou mais tarde. Agora tem a condenação eterna, não tem fim. E a aposentadoria eterna, que daí, eu estou falando só de salvação. Se um dia eu vou falar sobre galardão, que é a aposentadoria eterna. Que tem muita gente investindo em aposentadoria, que tem que investir. Não acho que a gente tem que ser alienado, a gente tem que cuidar dessa vida aqui que Deus nos ensinou. Mas tem muita gente só se preocupando com a aposentadoria, que vai curtir 20 anos, 30 anos. E não estão cuidando da aposentadoria, porque está achando, tem gente que vive aqui como se fosse aqui num regime, né, como que é, regime democrático, de capitalismo. Aqui eu vivo no regime e defendo, e é assim mesmo. E acha que no céu, na eternidade, vai ser o socialismo. Meu querido, você está enganado, tá? No céu não vai ser socialismo lá. Se fosse, Jesus não ia falar, juntai tesouro lá no céu, onde a traça e a ferrugem não, onde os ladrões não minam. É para juntar tesouro lá. Então, se fosse, vai juntar para quê? Para você chegar lá e você ficar, todo mundo viver igualzinho lá. Então você junta, uma pessoa passa uma vida aqui vivendo para Deus, outra pessoa passa assim, só fazendo aquela oraçãozinha básica para chegar no céu, chamuscado pelo cão, assim, cheguei no inferno, cheguei no céu, Jesus, obrigado, tal. Daí vai lá, aquela irmãzinha, aquela pessoa que viveu para Jesus, vai lá agora, puxa, juntou tesouro aqui, né, irmã? Agora, puxa, eu vivi lá na terra bem pra caramba, a senhora só viveu para Deus, agora vamos lá, vamos compartilhar comigo. Na época lá não compartilhava nada, não dava dízimo, não dava oferta, curtia, juntava tudo. Agora aqui, a eternidade agora, vamos, cadê os irmãos? Ô irmão, lá, lembra que eu ia de vez em quando na igreja lá? E aí, vamos lá, vamos? Aqui para vocês, ó. Não dá para falar amém, meus queridos? Ou ninguém está juntando tesouro no céu, está todo mundo pensando de aproveitar do irmão, eu não sei o que, meu. Vamos, se está assim, é só juntar, vamos começar a juntar lá, gente. Amém? Meus queridos, termino antes para a gente passar para a ceia, João 11, 25, 26. Aonde vocês, coloca aí, projeta esse versículo. Lembrando o último, é uma tão grande salvação por causa da sua duração. Projeta esse versículo aí. Aonde vocês veem esse versículo? Esse e o próximo versículo. Toda vez. Aonde que vocês vão, que sempre tem esse versículo aqui. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai para o segundo. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aonde que sempre tem esse versículo? Velório. Todo velório está lá. O caixão e aqui. A pessoa pode ser de qualquer religião, a pessoa pode acreditar, a pessoa pode não acreditar, a pessoa pode ter vivido. Nessa hora é o versículo que consola família, consola incrédulo, que consola gente que viveu, gente que não viveu. A pergunta, por quê? Porque nessa hora a fé importa, a fé consola.
as palavras de Jesus são importantes, porque nessa hora, a tão grande salvação é necessária. Mas as pessoas esquecem que nesses versículos tem o crer, e que durante a vida inteira, às vezes, a pessoa viveu. Agora volta no primeiro texto, Hebreus 2:3, por favor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Será que um versículo desse ao fundo do meu caixão vai me garantir? Será que um versículo desse, será que eu frequentar uma igreja, ou será que nós precisamos atentar diligentemente? Será que nós precisamos no momento desse, mas não só no momento desse é momento de lembrarmos, trazer à memória que nós recebemos um presente maravilhoso, que foi uma tão grande salvação, e nós precisamos todos os dias nos apropriar pela fé e falar: eu não abro mão, eu não vou negligenciar, eu vou viver, porque essa grande salvação, ela teve uma procedência maravilhosa, ela tem uma amplitude incrível, ela é de uma intensidade maravilhosa, ela tem um preço incomparável, impagável, ela tem uma abrangência, ela é de uma oportunidade que eu não posso perder, ela tem um livramento que todo mundo, que eu preciso, mais do que qualquer livramento, mais do que o livramento de uma enfermidade, e ela tem a duração que eu preciso.